No coração das imponentes montanhas de Sichuan, na China, mineiros em busca do precioso jade encontraram algo para o qual nenhum deles estava preparado. Entre as rochas verdes e brilhantes, onde a terra guarda seus tesouros mais antigos, emergia um crânio colossal, dentes curvos e afiados, órbitas oculares vazias que pareciam observar o tempo, e asas petrificadas, moldadas como se fossem de puro cristal. Não era uma simples descoberta geológica. Era um fóssil. Um ser que parecia ter escapado das páginas das lendas mais antigas para se materializar diante deles. Um dragão. O esqueleto, uma vez totalmente escavado, estendia-se por mais de 40 metros de comprimento. Sua espinha dorsal era composta por vértebras fundidas, criando uma estrutura ao mesmo tempo forte e oca, uma característica comum em criaturas voadoras, mas numa escala nunca antes imaginada. No entanto, o que realmente intrigou os cientistas que chegaram ao local não foi apenas o tamanho ou a forma, mas a textura dos ossos. Eles não eram apenas fósseis comuns impregnados de minerais ao longo de milênios. Estavam cobertos por uma camada cintilante de cristais de jade e quartzo, que pareciam ter crescido diretamente do osso, formando escamas minerais. Quando a luz do sol, filtrada pela entrada da caverna, batia sobre eles, o fóssil brilhava intensamente, pulsando com uma luz interna, como se ainda estivesse vivo. Pesquisadores chineses e russos, trabalhando em conjunto numa colaboração sem precedentes, batizaram o achado de Draculitos, o dragão de pedra. As primeiras análises de datação por carbono e argônio indicaram uma idade impressionante, superior a 180 milhões de anos. Isso o colocava num período muito anterior até mesmo aos primeiros pterossauros conhecidos, reescrevendo o que se sabia sobre a evolução das criaturas voadoras. Mas algo estava profundamente errado, um mistério que desafiava a lógica científica. O DNA residual, extraído com dificuldade de fragmentos de medula fossilizada, não correspondia a nenhuma espécie catalogada na Terra. Não era de um réptil, não era de uma ave, e certamente não era de um mamífero. Era outra coisa. Uma assinatura genética alienígena, ou talvez algo muito mais antigo, uma forma de vida primordial que a ciência moderna ainda não conseguia compreender. Enquanto estudavam o imenso crânio, uma equipe de paleontólogos notou algo ainda mais perturbador. Sob a luz de microscópios de alta potência, inscrições minúsculas foram reveladas, gravadas diretamente na superfície dos ossos. Não eram arranhões aleatórios ou marcas de predação. Eram padrões geométricos perfeitos, simétricos demais para serem um produto da natureza. Assemelhavam-se a runas antigas ou a algum tipo de escrita cuneiforme, mas eram compostas de silício e quartzo puro, cristalizados dentro da própria estrutura óssea. Era como se a própria natureza, ou algo que a controlava, tivesse escrito uma mensagem ali. E então, o inexplicável aconteceu. Durante a quietude da noite, com a equipe de pesquisa monitorando o local, sensores sísmicos instalados ao redor do fóssil registraram vibrações anômalas, emanando diretamente da rocha. O fóssil emitiu um som, um rugido abafado, profundo, que parecia vir das próprias entranhas da montanha. O som se repetiu 3 vezes, em intervalos perfeitamente idênticos, uma cadência que sugeria intenção. Os aparelhos de gravação de áudio captaram uma frequência sônica incomum, uma onda de baixa frequência que, curiosamente, era a mesma usada para a comunicação entre baleias e certos golfinhos em longas distâncias. Mas ali, no coração da Ásia, eles estavam a milhares de quilômetros do oceano mais próximo. O que estava tentando se comunicar? Ou melhor, a quem estava respondendo? Nos dias que se seguiram, o mistério transbordou da caverna para as aldeias vizinhas. Moradores das vilas aninhadas nos vales das montanhas começaram a relatar fenômenos estranhos. Luzes inexplicáveis dançavam no céu noturno,
e o som de asas gigantescas cortando o ar ecoava durante a madrugada, um ruído pesado e sibilante que fazia as janelas tremerem. Alguns juraram ter visto uma sombra gigantesca passando sobre as montanhas, uma silhueta que reluzia sob a luz da lua, como se fosse feita de pedra viva. Quando as autoridades e equipes de investigação chegaram para apurar os relatos, no entanto, nada foi encontrado. Nenhuma evidência concreta, nenhuma filmagem clara. Apenas marcas profundas no solo, em clareiras remotas. Marcas que pareciam garras gigantes, arranhando a terra com uma força descomunal. Talvez o Draculitus nunca tenha sido apenas um animal, uma criatura sujeita às leis da biologia como a conhecemos. Talvez ele tenha sido o último de uma linhagem esquecida, guardiões de eras antigas, seres de poder inimaginável que se petrificaram por vontade própria para esperar o momento certo de despertar. A ciência busca explicações, chama de coincidência, de anomalia geológica, de histeria coletiva, mas os antigos, em seus textos e lendas, tinham outra palavra para isso. Profecia. Sob o peso da montanha, o dragão de pedra dorme. Mas quem já ouviu seu rugido, quem já sentiu a terra tremer com sua respiração adormecida, sabe a verdade. Alguns fósseis não estão mortos, eles estão apenas esperando.